falando agora sobre interferência de ondas, que acontece quando você coloca ondas para interagir, né. Então, imagina que você tem um pulso, você vai soltar 2 pulsos de onda caminhando em sentidos opostos. Um pulso indo para o lado negativo e um pulso indo para o lado positivo. Nesse caso, você vai esses pulsos eles vão caminhando e começam a se sobrepor. E eles vão então a cada vez mais se sobrepor, um vai passar pelo outro, e em seguida eles vão cada um para sua, né, para o seu lado, como se nada tivesse acontecido. Apesar de eles terem sobrepostos aqui, né, que dá o nome de superposição, após o processo de superposição, não há interação, não há resultado nem na velocidade, nem na energia, né, desses pulsos. Nada acontece. Isso é muito importante do ponto de vista tecnológico. Por quê? Porque nós trabalhamos, por exemplo, eu estou me comunicando com vocês através de ondas eletromagnéticas. E se houvesse interação entre as ondas, eu não poderia me comunicar, porque uma pessoa ia falar em Belém, a outra em Macapá, a outra em Santarém, essas ondas elas iam interferir tanto uma na outra que elas iam acabar se degradando, né? Então, o nome interferência nem é um nome bom, na minha opinião, porque, de fato, elas sobrepõem, mas, no fundo, não interferem uma na outra. Existe um resultado ali que só age no momento em que elas se encontram. Depois que elas se deixam, é como se nada tivesse acontecido, tá? Cada uma vai para o seu lado. Isso é a sobreposição. Isso se as ondas estão caminhando em sentidos opostos, né? Agora, se elas estão caminhando no mesmo sentido, vai acontecer o fenômeno, por exemplo, eu não tenho um desenho aqui, mas vamos imaginar, né, que esse pulso, o pulso grande e o pulso pequeno, foram soltos na mesma direção, tá? Se eles estão numa corda, a velocidade deles deve ser igual, porque a velocidade é raiz de tensão sobre a densidade. Como a densidade e a tensão são a mesma, na mesma corda, então eles vão se somar, eles vão ser somados, de modo a dar um pulso ainda maior. Esse é o pulso resultante. O pulso vermelho seria o pulso resultante. E esse pulso resultante vai caminhar, né, como se fosse uma coisa só, sendo de fato que a origem dele foi a soma de 2 pulsos. Então, nesse caso, as ondas não vão passar uma pela outra, elas vão caminhar juntas. Ok. Do ponto de vista matemático, como é que eu represento esse fenômeno? Eu represento, vou pegar uma função bem simples, que é uma função seno. Vou pegar uma função seno que está se propagando no tempo e no espaço, com uma amplitude dada, e eu vou pegar agora uma função cosseno, aliás, desculpa, uma outra função seno, que também se propaga no tempo e no espaço, só que defasada. O que quer dizer defasada? Quer dizer que elas não estão exatamente sobrepostas uma na outra, elas têm uma pequena diferença de fase, ou seja, deixa eu voltar aqui para a minha figura, é como se uma estivesse ligeiramente mais adiantada que a outra, né?
essa diferença aqui de caminho, eu vou chamar de diferença de fase entre as duas ondas, tá? Então, eu também poderia dizer que uma tem uma amplitude diferente da outra. Poderia, seria mais rigoroso, mas para efeito didático eu não vou fazer isso. Vou dizer que as amplitudes são iguais e depois nós vamos trabalhar com amplitudes diferentes, utilizando um método chamado de fasores. Então, agora, para representar essa superposição dessas ondas, eu vou somar as duas funções, o seno 1 e o seno 2, né, que são funções do espaço e do tempo, e eu vou usar para essa soma, eu vou usar uma relação aqui trigonométrica, né, que o seno de alfa mais o seno de beta tem que ser igual a 2 vezes o seno de alfa mais beta dividido por 2, cosseno de alfa menos beta dividido por 2. Isso é tabelado, você pode procurar aí no Google, tabelas matemáticas. E aí você só vai ter que definir agora quem é alfa e quem é beta. Então, eu vou chamar kx menos ômega t de alfa, tá? E eu vou chamar de beta o φ, né? A fase. Certo? Então, quando eu somar, vamos ver, quem está no seno é a soma, né? Então, quando eu somar kx menos ômega t mais kx menos ômega t, eu vou ter 2kx menos ômega t. Só que eu vou ter que dividir por 2. Então, vai ficar no final kx menos ômega t, né? Na verdade, exatamente. Vai ficar kx menos ômega t. Tá? Quando eu somar φ com zero, porque tem um φ aqui que é zero, né? Seria equivalente a 1 mais φ igual a zero aqui. Φ mais zero dá φ, dividido por 2 dá φ sobre 2. Então, no seno vai ficar φ sobre 2. Certo? Isso aqui é só para o seno, ou seja, é alfa mais beta sobre 2. Agora, quando eu fizer alfa menos beta sobre 2 para determinar o cosseno, esse termo menos esse vai dar zero, certo? E φ menos zero vai dar φ. Só que tem um sobre 2 aqui, então vai ficar φ sobre 2 no cosseno. Tá bom? E aí o 2 é preservado, como já tinha um y na frente que eu coloquei em evidência, fica 2y. Então, quando eu tenho ondas com a mesma amplitude caminhando juntas, essa função é que vai representar essas ondas. Onde eu vou ter, como resultado, uma onda oscilando, uma onda se propagando no espaço e no tempo, e vou ter também uma amplitude resultante, que eu estou chamando aqui de y' máxima. E essa amplitude resultante vai depender da diferença de fase entre as duas ondas. Essa amplitude resultante pode ser máxima ou mínima, dependendo de como essas ondas estão interferindo, né? Como a diferença de fase está agindo nessas ondas. Alguém quer comentar até aqui? Tá tudo tranquilo até aqui? Muito bem, então, a gente vai... O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer uma análise dessa diferença de fase.
que representa essa diferença de fase entre as duas ondas. Então, imagina que você tem a onda vermelha em cima, caminhando junta com a onda azul. Isso quer dizer que a diferença de fase é zero, ou seja, não há diferença de fase. O Y1 e o Y2 estão caminhando juntos. Agora, imagina que a diferença de fase entre Y1 e Y2 seja a metade de lambda, ou seja, imagina que a onda vermelha ela está adiantada meio comprimento de onda da onda azul. Lembra que um comprimento, ele é isso aqui, ele vai, termina e começa no mesmo ponto, né? A mesma repetição da onda. Se elas estão defasadas de meio comprimento de onda, isso implica que quando uma onda estiver oscilando com amplitude máxima, a outra onda vai estar oscilando com a amplitude máxima negativa, menos y máximo, né? Isso vai implicar que essas ondas vão se cancelar. Cada ponto cancela o outro, certo? De modo que você vai ter uma interferência completamente destrutiva e não vai haver onda resultante. A onda resultante é nula. Então, para isso ocorrer, elas têm que estar caminhando no mesmo sentido, né? Então, isso é uma interferência completamente destrutiva. Imagina agora que uma onda tem amplitude maior que a outra. Nessa situação, a interferência não vai ser completamente destrutiva. Ou melhor, a interferência vai ser completamente destrutiva, mas a onda resultante não vai ser nula. Porque uma onda já é maior que a outra, né? Então, essa onda vai querer destruir a maior, mas vai sobrar ainda um pouquinho. Então, a interferência aí, ela é completamente destrutiva, só que não vai ser, o resultado não é nulo. Tá tranquilo até aqui? Podemos continuar, né? Muito bem. Mas existe um meio termo. Eu posso também ter uma onda que não está, que a diferença de caminho não seja lambda sobre 2. Pode ser que a onda vermelha ela esteja ligeiramente deslocada em relação à onda azul, tá? E que seja uma diferença pequena de caminho, menor que lambda sobre 2. Ou então, pode ser maior que lambda sobre 2, mas aí a diferença de caminho tem que ser pequena de qualquer maneira, né? Muito bem. Nesse caso, que é esse aqui, a situação, né? Eu tenho uma interferência que não é completamente construtiva. Nesse caso aqui, por exemplo, eu não citei, mas essa interferência é completamente construtiva, porque as ondas vermelha e azul vão ser somadas de modo que a onda resultante ela vai ter o máximo valor possível, né? E o máximo valor possível para o y máximo vai ser exatamente 2y máximo de cada uma das ondas, né? O y máximo resultante, nesse caso de interferência completamente construtiva, tá? Vai ser 2y máximos, que é isso aqui, essa situação, né? É a onda resultante dessa configuração. Tá? O que acontece com o ponto de vista matemático? Lembra que o y máximo resultante, ele é 2 vezes o y máximo cosseno de φ sobre 2. Tá? Então, nesse caso aqui da interferência completamente construtiva, o cosseno vai ser máximo, vai ser 1. O cosseno de φ sobre 2 tem que ser 1.
tá? Quer dizer que φ sobre 2 é igual a π, né? Igual a π. Ou seja, quer dizer que φ é igual a 2π. Diferença de fase igual a 2π vai dar uma interferência completamente construtiva, ou seja, as ondas vão estar completamente, né, sobrepostas e o resultado, se elas têm a mesma amplitude, vai ser 2y máximo. Nesse segundo caso aqui, no caso completamente destrutivo, do ponto de vista matemático, voltando a y máximo, igual a 2 vezes y máximo cosseno de 2 sobre 2. Nesse caso, cosseno de π sobre 2 é zero, tá? Que ocorre para cosseno de π sobre 2, tá? Ou seja, φ vai ser igual a π. Cosseno de π sobre 2 é zero. Toda vez que a diferença de fase for múltipla de π, né, eu vou ter interferência destrutiva, completamente destrutiva. São esses os casos. E no caso intermediário, eu posso ter uma interferência parcialmente destrutiva, onde eu vou ter uma onda resultante, tá, que não é máxima, mas também não é mínima. Ela é uma onda intermediária, com amplitude máxima e intermediária entre as duas. E aí, tem uma tabelinha aqui, né, que mostra que essa defasagem pode ser medida tanto em graus quanto em radianos, né, ou pode ser medida também em diferença de comprimento de onda. Tá? Se você vai medir em graus ou em radianos, você está trabalhando com o φ do cosseno, né? Cosseno de φ sobre 2. Você vai medir em comprimentos de onda, você tem que fazer uma relação entre o ângulo φ e a diferença de caminho entre as ondas. Certo? Então, deixa eu tentar ilustrar aqui com essas ondas, né? Então, essa onda vermelha em cima da onda azul. Interferência construtiva. Deixa eu mover aqui azul, né, para caber aqui nos quadradinhos. Construtiva. Aqui a interferência é parcialmente construtiva. Né? E aí, parcialmente, novamente, só que vai diminuindo a intensidade da onda resultante. Aí vai diminuindo, diminuindo até zerar. A onda resultante nessa situação aqui é zero. Qual a diferença de caminho aqui entre as duas? É meio comprimento de onda. É lambda sobre 2, né? Nesse caso. Lambda sobre 2. Tá? Nesse caso, vamos pegar um caso intermediário, né? A diferença de caminho aqui é lambda sobre 4. Seria 0,25, né? Então, aqui seria, por exemplo, mais ou menos 0,2 lambda. A diferença de caminho aqui entre essas duas ondas é 0,2 de lambda. Ou seja, uma interferência parcialmente aí construtiva. Certo? E outro exemplo, imagina aqui, bem aqui, por exemplo. O que acontece? Bem aqui. Aqui é 0,75, né? Como é que você enxerga isso? Você tem que dar... Porque lembra que a onda é infinita, né? Você tem que dar continuidade aqui à onda. A onda continua. Ela é infinita. Certo? A gente só escreve aí um comprimento de onda para representar. Tá? Mas então, para calcular essas diferenças, por exemplo,
Como é que a gente reproduz essa tabela aqui? Calcular a diferença de fase, relacionar comprimento com ângulo. Você vai fazer essa relação que a diferença de fase angular está para 2π, tá? Assim como a diferença de caminho entre as ondas está para um comprimento de onda. Do ponto de vista de ciclo, né? Um comprimento de onda equivale a 2π radiano de uma oscilação de um MHS. Tá? Então, usando essa regra de 3, você encontra, por exemplo, você quer calcular a relação entre delta lambda, a diferença de caminho, você joga para cá, joga o 2π dividindo, fica aqui, né? E o φ multiplicando. Então, vai ficar dessa maneira. Então, usando essa relação, você pode relacionar, né, a diferença de caminho e a diferença de fase. Você pode calcular a diferença de caminho dada a diferença de fase, ou calcular a diferença de fase angular dado a diferença de caminho. Exemplo. No exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. Dado uma diferença de fase de 2/3 de π, φ igual a 2/3 de π. Qual é a diferença de caminho entre as ondas? Então, você vai voltar lá para a equação. Usando essa equação, isso aqui é a diferença de caminho. Então, você vai fazer a diferença de fase é 2/3 de π, que é o φ. E aí você vai colocar lambda sobre 2π. Sai o que tem que sair. Então, em termos de comprimento de onda, né, a diferença de caminho é igual a 1/3, ou seja, 0,33 de um comprimento de onda. Que é o que ele mostra aqui, né, nessa tabela. Para a diferença de fase de 2/3 de π, eu tenho uma relação de 1,33, ou seja, 1/3 de um comprimento de onda entre as duas ondas. Alguém quer perguntar? Nossa, vocês estão tão tímidos, né? Tudo bem. Então, vamos para uma aplicação. Nesse teste, ele diz: são dadas 4 diferenças de fase possíveis entre... Pessoal, vocês estão me entendendo, né? Não estão perguntando porque não está entendendo, não, né? Está todo mundo entendendo isso? Sim, sim, tô entendendo sim. Perfeito, por favor. Não me deixem falar sozinho, tá? Então, dado aqui, por exemplo, são dadas 4 diferenças de fase possíveis entre duas ondas iguais, expressas em comprimentos de onda. Então, isso aqui, por exemplo, a diferença entre as ondas é 0,2 de lambda, 0,45 de lambda, 0,6 de lambda e 0,8 de lambda. Ordene as ondas de acordo com a amplitude da onda resultante, começando pela maior. Tá? Aí você quer amplitude resultante. Você sabe que se elas têm amplitude, isso aqui só vale para ondas que interferem com amplitudes iguais, tá? O y máximo de um é igual ao y máximo da outra. Então, você vai calcular, né, a amplitude resultante sabendo o φ ou sabendo a diferença delta lambda, né? Porque aqui você pode substituir o delta lambda, pode colocar 2y máximo cosseno
de meio de φ. Só que φ, segundo a relação que nós encontramos, cadê? Voltando aqui, ó. Invertendo aqui, φ vai ser 2π vezes delta lambda dividido por lambda. Então, você pode substituir aqui. 2π delta lambda por lambda. Isso aqui é a conta que você vai usar para encontrar o y máximo. Ele deu os delta lambdas, ou seja, né, quanto, ou melhor, ele deu esses valores, delta lambda sobre lambda, né? Por exemplo, para 0,2, para 0,2, quer dizer que delta lambda é igual a 0,2 de lambda. Tá? Ou seja, nesse caso em particular, delta lambda sobre lambda é igual a 0,2. Então, você vai substituir esse termo pelos valores dados. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. O 2 sai com 2, né? Então, vai ficar 0,2 de π, calcula. 0,4 de π, calcula. 0,6, etc. E aí você vai ordenar de acordo com a maior, né? Da maior para menor, da menor para maior. Fica a teu critério. Essa é uma maneira de você fazer o problema. Uma maneira mais intuitiva seria através dessa figura aqui, que você poderia, por exemplo, imaginar que quando a diferença de fase é lambda, eu tenho interferência máxima, né? Uma onda vai estar coincidindo com a outra. Quando eu tiver diferença zero ou diferença lambda, eu tenho máxima interferência construtiva, que vai ser o valor desse vetor aqui. Certo? Então, quando esse vetor caminhar aqui, a amplitude vai diminuindo. Ou seja, quando o delta lambda for 0,2, tá? Eu vou ter uma amplitude que é um pouquinho menor que a máxima. Que seria esse vetor aqui, né? A projeção. Quando o delta lambda for lambda sobre 2, a projeção aqui é zero, né? Não tem projeção no eixo X. Quando for 0,6, eu tenho uma projeção menor. Mas tem projeção, ou seja, não é completamente destrutiva. Quando for 0,8, eu tenho uma projeção que já é um pouco maior. Tá? Então, observe que a projeção no eixo X para 0,2 é igual para 0,8, ou seja, para essas diferenças de fase de 0,2 de lambda e 0,8 de lambda, o resultado, o vetor resultante em módulo, tem o mesmo tamanho. Então, elas são iguais. Tá? Então, 1 e 2, primeiro e segundo caso, você vai ter o mesmo lambda resultante. Já no terceiro caso, e o quarto caso, quem é o terceiro caso? 45 e 60, né? Então, o primeiro é igual ao quarto. O lambda vamos dar nome aos bois, né? 1, 2, 3, 4. Então, como resultado, eu posso dizer que já que eu posso pôr o resultado bem aqui, posso dizer o seguinte, que o lambda, o y resultante de 1 é igual ao y resultante de 4. É igual ao y resultante de 4.
Por quê? Porque a projeção aqui é menor, né? É igual. Mas, nesse caso aqui, por exemplo, 0,45, que vai dar por aqui, e o 0,6, o 0,45 está mais próximo de lambda sobre 2, ou seja, a amplitude resultante é menor, nesse caso, que está mais próximo de ser destrutiva. Então, o y máximo de 45, que seria o 3, né, é menor que o y máximo de 60, que é o caso, desculpa, é o 2 e o 3, né? Então, y máximo de 2, segundo caso, é menor que o y máximo de 3. Então, esse método aqui é um método mais gráfico, de você olhar a coisa, né? O y máximo de 2 é menor que o y máximo de 3. E esses dois aqui são menores do que esses aqui. Se você não acreditou no gráfico, faz as contas. Substitui aqui que você vai ver que é verdade. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Vamos continuando, então. Então, pessoal, essa questão aqui da diferença de fase é uma coisa bem interessante de você estudar, que é uma coisa que confunde muito, né, os estudantes. Então, se você puder assistir de novo o vídeo, seria bom. Depois que eu postar para vocês. A única coisa que confunde mais aí, professor, é a questão do delta lambda sobre lambda e quando é que eu só o delta lambda, né? Que aí fica meio confuso na hora da explicação. Entendi. Se você se enrolar muito, você considera... Eu estou ouvindo um resíduo aqui de áudio, que não deveria estar ouvindo. Mas se enrolar muito, você considera... essa equação aqui, ela é esclarecedora. Certo? 2π está para φ, assim como lambda está para delta lambda. Então, se você está usando φ, é só isolar φ aqui na equação. Tá? Resolve essa equação para φ. Tá bom? Porque, às vezes, o livro ou alguma solução considera isso aqui não como delta lambda, mas como delta x, ou seja, como a distância entre as ondas. Ah, certo. Entendeu? Na verdade, isso aqui é a distância de caminho entre as ondas. Tá bom, tá certo. Entendi. Ok. Fazer aqui mais uma aplicaçãozinha, aqui, né? Uma aplicação desse conceito. Então, esse problema diz assim: duas ondas senoidais iguais, propagando-se no mesmo sentido em uma corda, interferem entre si. No mesmo sentido é importante, tá? Senão não vai haver, senão essa análise que a gente está fazendo de diferença de fase não faz sentido. Só faz sentido falar em diferença de fase se as ondas caminham no mesmo sentido. A amplitude das ondas é 9,8 milímetros, elas são iguais, tem que ser para usar essas equações. E a diferença de fase entre elas é 100 graus. E aí ele pergunta, então,
qual é a amplitude máxima da onda resultante e qual é o tipo de interferência. Se é totalmente construtiva, totalmente destrutiva, parcialmente construtiva ou parcialmente destrutiva. Então, para você resolver a letra A, você vai trabalhar, vai lembrar da equação da superposição, né? Onde você tem a onda propriamente dita oscilante, que é um seno de uma função aqui que se propaga no tempo, e esse termo é amplitude, é o y máximo, resultante. E aí, como ele deu a diferença de fase, que é igual a 100, 100 dividido por 2 é 50 graus. Lembra de colocar a tua calculadora aqui em graus, né? Se você colocar em radiano, vai dar um valor errado. E aí, 2y máximo, que é dado também o y máximo, dado no problema. Então, esse valor, ele não é máximo, porque o cosseno não é 1, e não é mínimo, porque o cosseno não é 0. Então, ele está entre o valor máximo e o valor mínimo. Logo, a interferência é intermediária. Ela é parcialmente construtiva ou parcialmente destrutiva, e o valor vai dar 13 milímetros, nesse caso. Aí, na letra B, ele diz: que diferença de fase entre radianos, né, e em comprimentos de onda faz com que a amplitude da onda resultante seja 4,9 milímetros. E quer que essa amplitude resultante seja igual a isso. Então, para você fazer, você vai igualar 4,8 a 2 vezes y máximo cosseno de φ sobre 2. Onde você agora vai isolar o φ sobre 2, que é, aliás, o φ, né? Você quer saber quem é φ, ou seja, qual é a diferença de fase que dá resultado a essa onda, a essa amplitude máxima. Então, nesse caso, você vai pegar esse termo dividindo aqui, vai ficar desse jeito. Aí você tem cosseno de φ sobre 2 igual a isso. Aí você inverte, você sabe que o cosseno é isso, então você calcula o arco, né, cujo cosseno é esse valor. Na verdade, eu dei um pulo, né, porque esse 2 aqui, ele estava dividindo o φ. Φ sobre 2 é o arco cujo cosseno é isso. O arco cosseno. Tá? De modo que φ vai ser 2 vezes o arco cujo cosseno é essa conta aí. Então, na verdade, esse aqui é o resultado que nós estamos procurando. Então, isso é só uma aplicaçãozinha, né, para a gente assimilar o conceito. Na próxima aula, nós vamos falar de fasores, ou seja, como é que eu somo ondas com amplitudes diferentes. Tá bom? Voltando para a nossa lista de exercícios, nós falamos sobre interferência de ondas, e aí eu posso colocar como exercício para vocês problema 32 e o 33. Anota aí, por favor. Então, hoje nós já separamos os problemas 32 e 33 e o 26 e 27 para você exercitar no final de semana. Tá? Pessoal, é isso por hoje. Perdão pelo contratempo aí do meu computador, que até agora está reiniciando ali. Não, mentira, já reiniciou, mas
foi inesperado esse bug dele. E alguém quer comentar ou perguntar?